Olá pessoal, vamos então para alguns comentários aqui, sobre esta prova de língua portuguesa da FGV para a área de economia, uma prova com 10 questões discursivas e que pode ser classificada com um nível de dificuldade de baixo a médio, quer dizer, não houve aqui nenhuma questão assim que provavelmente pudesse ter deixado alguma dúvida maior em relação àquilo que você precisaria responder, não é? É uma prova com 10 questões divididas em A e B, que no final perfazem 20 questões, mas de resposta simples, quer dizer, não há nada assim que levasse muito tempo ou que exigisse de você uma competência muito elevada para escrever a resposta, porque as respostas podiam ser dadas de forma simples, não é? Uma prova que está bem elaborada, uma prova simples, uma prova que busca medir o básico do conhecimento em língua portuguesa dos candidatos, sem grandes voos, né? De se perguntarem coisas que são grandes exceções ou coisas assim. Então, na verdade, o que a gente pode dizer da prova é que ela é uma boa prova e acho que é bastante competente para avaliar o conhecimento do aluno que pretenda estar na economia da GV. Não é? Então vamos lá falar algumas coisas sobre a prova. Na questão número 1, você tinha uma tirinha aí do Sr. Rusga e o Dr. Rabuja, não é? E lá essas duas personagens conversavam sobre a questão de se ser criado por Deus ou não, não é? E eu vou comentar apenas a segunda parte, porque a primeira é muito simples, você tem a função de sujeito e depois a função de agente da passiva, mas na letra B, ele perguntava o seguinte, o examinador. No segundo quadrinho, a personagem afirma preciso de provas. Então, o que eles queriam que você fizesse é o seguinte, se você, supondo-se que essa personagem quisesse ter uma fala com uma frase um pouco mais completa, né, e usando as informações do interlocutor, o que aconteceria nessa mistura? Né? Então, aqui o que você poderia ter dito é que preciso de provas, onde você começa essa frase, né? Você poderia colocar aqui uma substantiva completiva nominal, dizendo preciso de provas de que você seja filho de Deus ou de que você é filho de Deus. Né? Também sem muita complicação, mas a união dessas duas informações se daria por essa completiva nominal. Né? Você poderia usar também uma adjetiva, mas essa é mais simples, vem mais diretamente. Não é? Na questão de número 2, você tem aqui, nomeie e explique a figura de linguagem estabelecida pelo par campus e campo, que era o item A da questão 2. Ora, essa também é muito simples, campus e campo, esse par caracteriza a figura da paronomásia, né? Onde você tem uma certa semelhança gráfica e uma semelhança de pronúncia, uma semelhança fônica entre dois vocábulos, mas eles têm escritas, sons e pronúncia, né, a prosódia e também o significado completamente diferente. Então, esta figura aí é a paronomásia, seria essa a resposta desse item. Né? Na questão 3, você tinha lá um texto do jornal Nota 10, do Paraná, e que se reportava a fala de um sociólogo, Domênico De Masi. Né? E aqui disse assim, que no contexto explique a concordância do termo redondas. Na verdade, lá em cima dizia assim, você seleciona gente quadrada e quer que elas passem, de repente, a ser redondas. Ora, a justificativa aqui poderia ir por dois caminhos. Você poderia, por exemplo, invocar aqui a silepse de número, uma vez que gente, né, é coletivo, você poderia colocar na terceira do singular ou na terceira do plural. Uma outra justificativa é que redondas pode estar concordando aqui com elas, né? Elas passem a ser redondas. Então, de qualquer forma, essa concordância está correta, né? Seja pela silepse de número, seja pela concordância com elas, que é o pronome reto. No item B, diz que no texto há um erro de concordância verbal. Sim, há um erro e grave, né? Porque aqui na penúltima linha se diz aqui que hajam defensores de turnover elevado. Ora, o verbo haver aqui está usado no sentido de existir.
E nós sabemos muito bem que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Assim, a forma correta seria que haja defensores e não que hajam. Não é?